Shabbat Shalom, os irmãos. Shabbat Shalom. Que o Hakadosh Baruch Hu, Santo, bendito seja Ele, nos abençoe em nome de Yeshua. Paraxá de hoje é Kev. Essa paraxá, irmãos, significa porque em outras traduções está aí será. Mas essa paraxá, ela, assim como todas as outras, carrega alguns segredos muito importantes que eu quero compartilhar com os irmãos agora, tá? A primeira coisa, irmãos, que eu gostaria de mostrar para vocês é que a palavra Ekev, ela está na mesma raiz do nome Yaakov. E é uma coisa interessante porque ela fala de calcanhar. O que é o calcanhar? É o lugar onde nós apoiamos os nossos pés para que nós possamos dar o passo adiante. E a paraxá, ela fala de várias mitzvot, mandamentos. Quando você coloca o seu corpo ereto e apoia nos seus calcanhares, o que você está fazendo? Você está produzindo um equilíbrio. Um dos objetivos dessa paraxá é que nós tenhamos equilíbrio. A palavra Ekev, ela significa também algo que não é de muita importância. E aí nós temos os mandamentos, que são considerados pequenos mandamentos. E a pergunta é: será que um mandamento pequeno é tão importante quanto um mandamento considerado grande? Não existiria mandamento pequeno se não tivesse mandamento grande. E qual é o grande segredo de nós andarmos na presença do Senhor? Quando você inverte Ekev, dá Kevá. E o que significa Kevá em hebraico? Constante. Algo que é um padrão que nós precisamos seguir sempre. É uma constância. Cumprir mandamento uma vez só resolve. Então nós devemos ter constância. Um dos segredos desta paraxá é que, para que nós possamos ter as bênçãos que nos foram prometidas na paraxá, eu tenho que ter constância. Ou seja, eu preciso cumprir os mandamentos sempre. Os maiores, os menores, todos eles, aqueles que você acha que são importantes, aqueles que você não acha que são importantes, todos eles precisam ser cumpridos. Por quê? Porque o mandamento cumprido, ele te leva a um resultado de algo. E o resultado é justamente aquilo que nós estamos esperando. Quando nós falamos de mandamentos, se tem uma obrigação, o que é que está atrelado à obrigação? O benefício. Faça isso e você terá aquilo. Isso, inclusive, é uma estratégia de marketing, né? Os marqueteiros dizem assim: compre isso e você receberá como benefício aquilo. O Senhor, Ele não quer que você compre nada, Ele quer que você obedeça. Não precisa gastar seu dinheiro, é só obedecer. E nessa constância tem esse resultado dos mandamentos. E olha só que interessante, amados, porque quando nós falamos disso, nós estamos falando de um andar. E essa questão de andar provê para mim um crescimento espiritual. A palavra andar em hebraico é halach. Só que ela tem um termo que deriva desse verbo, que é halahá. O que é halahá? É o modo de vida judaico. O que a Torá traz para mim e para você através dos mandamentos? Eu devo andar como um judeu.
ou as mulheres como uma judia. Por isso, os mandamentos são tão importantes. Os mandamentos são fundamentais por conta disso. E aí, nós temos as mitzvot que nós precisamos obedecer. Para quê? Para que Yeshua possa nos libertar da nossa desobediência passada, da nossa rebeldia no passado. Quando alguém falava alguma coisa, a gente dizia assim, eu não preciso fazer isso, eu não preciso obedecer aquilo. E nós nos insurgíamos, né? Nos rebelávamos contra pessoas e diziam assim, não, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Mas existem méritos por nós obedecermos a palavra do Eterno. Todas as vezes que eu paro para obedecer, eu começo a pensar o seguinte, puxa vida, que gostoso, eu obedeci e deu resultado. Você quer coisa mais gostosa do que você colher o resultado da sua obediência? Isso é interessante, irmãos, porque quando nós trabalhamos, no final do mês nós temos um resultado, que ele está expresso no nosso salário. E esse resultado geralmente tem por trás dele um chefe, um gerente, alguém que às vezes é bonzinho, na maioria das vezes não é, porque ele quer que nós possamos dar para ele o resultado. E com o Eterno não tem isso, porque nós, através da nossa obediência, vamos obter o resultado para nós mesmos. Gira tudo em torno da gente. Por isso que essa palavra Ekev é tão importante. Ela aponta para uma direção e diz assim, se você quer alcançar isso, firme os seus pés, comece uma caminhada, e através dessa caminhada, você vai alcançar o seu objetivo. E tudo isso é muito simples. É tão simples que algumas pessoas, elas acham que isso aqui é pouco. Olha só, agora eu vou ler os primeiros versículos da Parashá, que diz assim, será, pois, que, se, ouvindo esses juízos, os guardares e cumprires, o Eterno teu Criador te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Vamos dar uma parada aqui. O que esse versículo tem de interessante? É uma partícula em português, que é se. É o condicional. O Eterno está pronto a dar o que ele vai dizer aqui na Torá. Mas a resposta tem que vir de mim. Eu quero receber? Então, se eu quero receber, eu tenho que guardar e cumprir. Será que é tão difícil nós nos submetermos às leis celestiais? Será que é tão difícil nós pararmos para obedecer aquilo que está escrito na palavra? E é interessante, irmãos, que aqui tem um problema com o homem, com o ser humano. Nós temos mais facilidade de obedecer a quem nós vemos do que a palavra do Eterno, porque nós não estamos vendo ele. É estranho isso, né? Nós obedecemos uma autoridade terrena, mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a gente olha e fala assim, ele não está aqui, não tem problema, ele não está vendo. Coitado. Tem um dito dentro da tradição judaica muito interessante. Ele diz assim, olhos que tudo veem, ouvidos que tudo ouvem, e todos os teus atos estão escritos no livro. O pessoal acha que o Eterno não está vendo. Você sabe por que isso, irmãos? Criou-se uma lenda no mundo inteiro de que o Eterno, sabe como é que ele é? Eles fizeram um desenho do Eterno assim, aquele velhinho, com a bengala, aquela barba grande, branquinha, e ele assim,
meio caduco e com uma cornucópia na orelha. Até a palavra é antiga. Cornucópia, pensa bem. O que é isso? Parece um cone que tem uma ponta assim, ele coloca no ouvido e a pessoa fala do lado de lá para amplificar a surdez. É como se o Eterno fosse velho, surdo e não tivesse sabendo de nada, meio gaga. Essa é a imagem que pintaram do Eterno. Aí as pessoas falam assim: para que eu vou me preocupar com uma pessoa dessa? E eles vão tomar um susto a hora que eles se achegarem e virem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, Moshe escreveu e diz o seguinte: se você ouvir, se você guardar e cumprir, o que vai acontecer? Porque isso foi falado para os nossos antepassados. O que vai acontecer? O Eterno vai te amar. Você acha pouco ele te amar? Mas, Rabino, o que é amar? Eu não sei se você sabe, o amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa, chamado Yeshua. Então você imagina que uma pessoa, ou a pessoa que te criou, vai estar com você cada dia da sua vida, em cada momento, guiando a tua vida e te conduzindo para o melhor lugar que tem. Aí alguns perguntam assim: por que ele faria isso comigo? Porque ele é pai, ele nos criou. Vamos agora abrir um parêntese aqui. Quem é pai de verdade? Eu não estou falando dos fake, dos falsos, estou falando pai mesmo, pai. Ele quer sempre o bem do filho. Ele busca o bem do filho, ou da filha, seja quem for. Mas ele vai sempre fazer de tudo para que seu filho ou sua filha possa estar no melhor lugar, desfrutando das melhores coisas e sempre cercado das melhores pessoas. Se nós, seres humanos, somos assim, imagine o Eterno. Isso é amor, é cuidado, é carinho, mas também é liberdade, porque o pai muitas vezes ouve o filho e o filho não pede conselho para o pai. O filho vai, toma a decisão e o pai deixa, mas o pai fala assim: eu vou estar aqui na retaguarda quando você voltar. Você lembrou de alguma coisa? Alguém lembrou? Fala no microfone. Filho pródigo, né? O filho pródigo, irmãos. O filho pródigo veio, falou com o pai que queria ir embora. Eu quero ir embora, eu estou revoltado. Eu quero a minha parte da herança. E olha que a parte da herança dele era muito pouca, porque o mais novo, o primogênito, recebe quase tudo, e os outros recebem só um pouco. Ele pegou a parte dele, e o pai não tinha morrido. Tem esse detalhe: o pai ainda estava vivo, ele não podia pegar a herança. Mesmo assim, o que o pai fez? Eu vou te dar a herança. Deu a herança, ele foi, se divertiu, gastou o dinheiro. Ele viu que ele ficou pobre. De rico ele ficou pobre. Ele foi procurar trabalho. O que ele achou para trabalhar? Cuidar de porco, que é uma humilhação para um judeu. E ele olhava aquilo que era dado para os porcos comer, estava com tanta fome, que ele falou: puxa vida, estou vendo isso aqui, e estou lembrando do meu pai, da casa do meu pai, os servos do meu pai comem melhor do que isso aqui. Será que se eu voltar para a casa do meu pai ele me recebe? Eu vou voltar para ser um servo do meu pai. Vou voltar para me humilhar diante dele e me deixar pelo menos sobreviver por causa do erro.
erro de uma decisão mal tomada. Nós nos lembramos do nosso querido Shlomo, rei Salomão, dizendo que na multidão de conselhos há sabedoria. Esse moço não pediu conselho e, como dizem no português e no popular, se ferrou. Misericórdia. E agora? Ele chega na casa do pai, quando ele vem se aproximando, o pai morrendo de saudade do filho, porque não tinha celular para dar notícia, e às vezes tem, o pessoal não dá. E quando o pai vê ele se aproximando, o pai corre, pula no pescoço dele e abraça ele. E recebe ele como filho, que de fato é. Os erros que nós cometemos não fazem com que nós sejamos diminuídos diante do Senhor. Por isso aqui ele diz assim: me obedece porque eu quero te amar. E esse amor inclui perdoar. E aí, irmãos, uma coisa impressionante que acontece. O pai fala assim: prepara um banquete para o meu filho. Meu filho voltou, prepara um banquete. Ele não tinha nada para comer, agora ele vai participar de um banquete. O filho mais velho fica enciumado, porque ele entrega uma roupa nova, um anel, colocando ele de novo na família. Mas a desobediência fez tudo isso com ele. Uma dor que ele não precisava passar, um problema que ele não precisava vivenciar, agora ele foi obrigado por causa da desobediência. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se hoje nós pararmos para fazer uma análise da nossa vida passada, será que nós precisávamos passar por tudo aquilo que nós passamos? Será que a gente precisava ter desobedecido e tomado tanta pancada? Porque o Senhor bate porque Ele ama. A punição, nós chamaríamos isso de correção, não de punição. A correção, ela traz vida. E a correção, ela é necessária. Quantas vezes o Senhor tem dito para a gente não? E às vezes a gente fica bravo com o Eterno. Quando o Eterno falou para Moshe assim: não, na paraxá passada, não, você não vai entrar na terra. Moshe ficou triste, ficou, mas era para o bem dele. Se aquele povo no deserto, todo mundo pertinho dele, já tinha aprontado, imagina a hora que o povo espalhasse, e ele ficasse sabendo daquilo que o povo estava fazendo. Moshe ia infartar. É pai querendo cuidar de filho. Então o Eterno falou assim: não, para te preservar, você não entra na terra, você vem ficar comigo aqui. Isso é amor. Imagine então o que é esse amor que Yeshua tem pela minha vida e pela sua. E quando ele nos diz não, e quando ele nos prova, e quando ele busca em nós uma ação de arrependimento, quando ele fala, vai lá e pede perdão para fulano, se conserta com ciclano, para tudo ficar bem, isso é amor. Abençoar-te-á. Próximo item aqui. O que é bênção? Alguém pode me dizer? A palavra bênção, pará, que significa dar poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo. Prosperidade é espiritual, é proximidade com o Todo-Poderoso. Tem gente que acha que é dinheiro. Isso dinheiro não compra, irmãos. Comunhão com os céus, dinheiro nenhum compra. Intimidade, ouvir a voz do Espírito Santo, dinheiro nenhum compra. Aliás, queriam comprar. No livro de Atos tem um relato de um homem que se converteu, ele era mágico, ele se converteu, ele vendo os sinais,
que os discípulos faziam, ele disse assim: como é que faz? Eu te dou um dinheiro aí, como é que faz para fazer esse negócio aí? Não tem como comprar, irmãos. Isso é dia a dia. Isso é a gente colocar a boca no pó e pedir misericórdia e pedir ao Senhor para nos usar. Isso é outro nível. A bênção, a prosperidade é algo que todos nós deveríamos ter. A pergunta é: será que todos têm? Por que não? Por que será? O problema está no eterno. O problema é o rabino. O problema está onde? Mas será que não é porque também a gente faz uma coisa que na nossa vida a gente faz o seguinte: a gente joga o eterno para um canto e fala, eu vou resolver minha vida, eu não preciso do Senhor, né? Então toma decisões e não inclui o eterno dentro da nossa vida. Então é claro que a gente vai tomar decisão errada, é evidente, né? Porque nossas vontades é horrível, né? Então se a gente fizesse diferente, tudo que a gente fosse fazer, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso, para mim tomar essa decisão, eu preciso de Ti. Significa que eu estou dizendo para o eterno o seguinte: o Senhor é importante na minha vida, é a pessoa principal. Porque eu não posso tomar nenhuma decisão por mim mesmo. Eu preciso que o Senhor me ajude a tomar essa decisão. Então, quando eu começo a incluir o eterno, ele fala assim: minha filha está me incluindo, eu vou interferir, sim. Por que o Senhor não interfere em decisões erradas? Ah, você quer ir por esse caminho? Vai quebrar a cara lá. Se eu voltar depois, toda quebrada. Você não me pediu opinião, você não me perguntou se era para ir, você não me falou nada, você me jogou num canto e está indo. Como Moshe disse para eles naquele momento que eles queriam lutar, foram na terra, viram que a terra era boa, voltou com um relato negativo. No outro dia falou: não, deixa que a gente vai voltar lá e nós vamos lutar com Amaleque. O que Moshe falou? Vocês podem ir, mas a arca vai ficar. É verdade. Vocês vão apanhar até não aguentar mais, vai lá. Mas a arca está aqui e eu vou continuar aqui junto com a arca, porque o Eterno não mandou ir. Então eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que fazer é incluir o Eterno na nossa vida. Seja em tudo, em casamento, em namoro, em trabalho, em estudar, em viajar, em mudar, é tudo. Ele tem que estar na nossa vida, tudo. Né? Porque ele conhece o futuro, e nós não, né? É verdade. Então, isso é prosperidade. É relacionamento com o eterno. Aí vem bem sucedido. O sucesso é financeiro. Mas como que eu faço para ser bem sucedido financeiramente? É só eu falar assim: ah, Senhor, eu tenho uma ótima comunhão contigo e eu sei que o Senhor vai me dar dinheiro. É só isso? Existem leis que regem o sucesso. E essas leis estão ligadas intimamente a dízimo e oferta e outras coisas. E por que isso, irmãos? Porque o Senhor quer nos ensinar a sermos generosos. Você viu como é que é o sucesso aí no mundo? O camarada fala assim: quanto eu mais tiver, mais rico eu serei. E como é que é o sucesso na Brit Hadashah? Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. Quanto mais você dá, mais você recebe. Olhe só como são coisas antagônicas. O sucesso para o mundo é diferente. O sucesso para o mundo significa ter um bom carro, ter muitas casas, ter uma fazenda. O camarada tem condições, ele vai ter um avião. Tem uns que não tem avião, mas tem helicóptero, né? Isso é sucesso. E para o Senhor, o que é o sucesso? É eu poder estar fazendo as coisas que eu estou fazendo, sustentando a obra do Senhor, cuidando das coisas do Senhor, e Ele vai me dirigir
para que eu possa adquirir os bens que vão me fazer com que eu tenha uma vida confortável. Nós vemos às vezes em alguns programas o pessoal coleciona carro. Eu não estou falando carrinho. Não é aquele Hot Wheels, é carro de verdade. Outro dia nós vimos uma série, uma pessoa nos Estados Unidos, ele tem mais de 150 carros. Pergunta que eu faço para os irmãos e para as irmãs presentes: quantos carros você consegue dirigir por vez? Um. Se a gente pegar, então, vamos a questão aqui. Suponhamos que eu tivesse 150 carros. Eu também não quero, mas por favor. 150 carros. Aí, suponhamos que eu usasse cada dia um deles. Um ano, em média, eu ia usar um carro 2 vezes. Isso se eu saísse com o carro todo dia com um diferente. Aí vem a pergunta: para que eu preciso de tanto carro? Para mim poder chegar para alguém e dizer assim: eu tenho muitos carros? Vocês não estão entendendo o que é sucesso? A Bíblia fala de sucesso em outro nível. O mundo, eles precisam ter coisas acumuladas para ostentar e dizer: eu tenho sucesso. O camarada lá tem não sei quantas casas de aluguel, não sei o que tem. Ele desfruta o dinheiro que ele tem? Não, porque ele está preocupado em não perder os seus bens, em ter mais do que ele tem. Você acha que o Senhor quer que eu e você tenhamos sucesso para a gente ser assim? Você acha que Ele quer dar sucesso para a gente nesse sentido? Todos os irmãos judeus que têm sucesso, o dinheiro que eles têm não é deles, e eles declaram isso. Eles dizem o seguinte: eu quero fazer algo para abençoar a vida de alguém. Hospitais são construídos, asilos, e pessoas são abençoadas, e este voto são sustentadas por essas pessoas por causa do sucesso, porque eles entendem que o dinheiro não é deles. Mas o verdadeiro sucesso, ele vem do Senhor. Por quê? Porque a pessoa vai falar assim: eu construí meu império. Lembra de Nabucodonosor? Olha o meu grande e poderoso império. Até no Leão falou assim: mesmo? Tu vai comer capim, cara. Aí daqui a pouco, estava o Nabucodonosor fazendo o quê? Comendo capim. Vai achar que o orgulho e a glória é dele. Vamos continuar. Depois vem a questão da fecundidade. Senão nós não vamos nem andar na paraxá. A fecundidade é a capacidade de ter filhos e filhas. É não ser estéril. Um dos grandes problemas hoje da sociedade é que algumas mulheres são estéreis. Também tem homens, obviamente, mas a maioria são mulheres. E o sonho das mulheres antigamente, eu não sei como é que está hoje, né? As irmãs até podem me ajudar, que vocês conversam com outras mulheres. O sonho das mulheres antigamente era casar e ter filhos. Hoje parece que não é bem assim. E as mulheres não se importam se elas conseguem ou não conceber. Mas isso na Bíblia é uma maldição. Uma maldição advinda de onde? Da desobediência. Uma maldição que pode ser revertida. Sara, Rebeca, Raquel, mulheres estéreis que foram curadas. Os irmãos entenderam isso? Está na mão do céu. Porque uma alma, para ela poder descer do Gan Eden e vir para esse mundo, ela precisa de uma autorização do Eterno. E essa alma precisa saber para que lugar ela vai, na família que ela vai ser colocada. Você já se perguntou assim: por que eu nasci nessa família? Ou não? No microfone. A gente não escolhe a família que vai nascer, né? É o Eterno que escolhe para nós. Por isso que a gente não pode reclamar, né? Porque quem escolheu foi o Eterno, Sim. não foi nós. Sim, mas a questão é: você já se perguntou por que você nasceu nessa família?
Essa é a pergunta. Por quê? Porque o Senhor colocou você na família para você ser o referencial da família. Aleluia! Você foi escolhido para ser aquela pessoa que vai pegar, levantar a bandeira de Yeshua e falar assim: eu quero falar para todos vocês da minha família, eu sou um servo, uma serva de Yeshua. Ah, Rabino, mas eles fazem chacota, eles não acreditam. Não se preocupe não. Lá na frente, eles vão saber que você está certo. Mas a fecundidade é uma coisa muito importante. A fecundidade passa também pelo fato da gente ganhar almas. Ela não é só física, ela tem que ser espiritual também. Então, essa bênção, quem dá é o Senhor. Mas eu tenho que querer fazer isso. Eu tenho que chegar e falar assim: eu quero ser isso, Senhor, eu quero fazer aquilo, eu quero ser uma pessoa fecunda. Você já orou para você ser fecundo? Então está na hora de orar. Está na hora da gente orar e falar assim: Senhor, me faça fecundo. Homem não tem ventre não, quem tem é mulher. Mas a gente pode colocar a mão na barriga e falar assim: Senhor, eu quero ser fecundo também, eu quero dar frutos espirituais. Você não vai poder parir uma criança, homem, mas você vai poder ganhar outras vidas para Yeshua. Então, essa bênção, ela está relacionada a isto também. Eu não sei se você percebeu quantas coisas tem aqui na bênção, na palavra bênção. Quantas coisas são? 3. O número 3, na tradição rabínica, está ligado à transição. Por que o Senhor quer abençoar a minha vida e a sua? Ele quer nos transicionar de uma situação, de um estado para o outro. Para trazer alegria para o nosso coração. Para trazer gozo. Sabe aquele momento que você fala assim: puxa vida, eu estou tão feliz com tudo isso. Só que é uma felicidade que ela vai se prolongando. E nós precisamos disso, irmãos. Nós não podemos continuar com uma vida do jeito que a gente está. Se a gente não tem isso, nós não temos isso. E uma coisa... Deixa eu só falar um ponto aqui. Na verdade, isso aqui é uma promessa. São várias. São várias. Promessa que é uma promessa. Se eu estou andando diante do Eterno e estou obedecendo, claro que a gente não consegue obedecer 100%, é evidente. Nós temos que tentar. Mas estamos tentando, estamos no caminho. Quer dizer, se a gente está obedecendo, eu posso reivindicar essa promessa aqui, ué. Com certeza. Que eu vou dar frutos, não é? Que eu não vou ser uma pessoa estéril para almas também, não é porque eu já tenho filhos, mas para almas. Então, quer dizer, eu posso reivindicar e falar: pai, está escrito aqui que o Senhor falou que vai me abençoar, vai me multiplicar. Tudo que eu pôr a mão, tudo que eu pisar, o Senhor vai me abençoar. Quer dizer, eu estou falando de terça-feira que eu estava falando. Porque se você não sabe que isso aqui existe, você não tem como reivindicar o que você não conhece. Por isso que a Paraxá começa assim: será pois que, se ouvindo, ou seja, eu vou ter que ouvir sim, porque se eu ouvir, eu vou saber que existe. Porque se eu sei que existe, eu já começo a andar dentro do caminho. Se eu estou andando dentro do caminho, eu posso reivindicar. Sim. Porque o que adianta saber, o banco lá tem um dinheiro grande para mim, mas eu não sei que ele existe. Como é que eu vou lá sacar o dinheiro porque eu nem sei que ele existe? Exatamente. Então, assim, eu acho que é o primeiro passo, assim, eu estou obedecendo, tá? Então eu posso reivindicar também. Exatamente. Os irmãos agora acabaram de ser informados sobre a promessa. Reivindica. Vai lá e reivindica. Pega a promessa, pega a Torá e fala assim: Senhor, eu quero ser isso aqui. Eu quero que o Senhor me ame. Eu quero ser mimado. Amém. Misericórdia. Vocês estão vendo aqui que, rapaz, o efeito aqui demorou a cair a ficha. Está igual o carro hoje. Oxi. Não. Irmãos, na Brit Hadashah, o Senhor disse que iria mimar os filhos dele. Isso não é antibíblico, não. Está na Bíblia isso.
Ele falou que ia mimar, então quer dizer, se ele vai mimar é com coisa boa, com coisa gostosa. E quem ama, mima mesmo. Porque uma das facetas do amor é querer agradar o ser amado. Porque amor é assim, o amor ele dá e depois ele recebe. O Senhor dá para a gente e depois ele recebe de nós. Você vê que coisa interessante, está escrito assim, que o Criador amou ao mundo de tal maneira que deu. Quem está dando exemplo para mim e para você é o próprio Pai, porque Ele nos entregou o Filho. Então, eu tenho que pegar isso aqui e falar assim, eu quero, Pai, eu quero que o Senhor me ame e eu quero te amar. Me ensina a te amar, porque também tem esse detalhe. Isso é um mandamento. Amarás, pois, o eterno teu Criador de todo o teu coração. Todo o coração é muita coisa. E quantas coisas nós temos no coração que não dizem respeito ao Senhor? Não é verdade? Então eu tenho que pegar essas coisas e submeter ao Senhor. Falar, Pai, está aqui, ó. Essas coisas aqui que estão dentro da minha mão, elas são do meu coração. Não dizem respeito ao Senhor. Eu submeto a Ti. Então, eu entrego. Entendeu? Então tudo isso eu e você precisamos orar. A gente acha pouco. Mas eu queria ver uma vida mais plena com o Senhor. Ore, peça isso a Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Eu nem sei porque eu vou falar isso agora, mas eu vou falar. Você já consagrou o Espírito Santo no seu cérebro? A sua mente? Você já consagrou para Ele? Sim ou não? Eu faço isso todo dia. Por quê? Porque o maior campo de batalha espiritual está onde? Opa, descobri uma coisa aqui. Se o Espírito Santo é dono, porque quando eu entrego, eu abro mão dos meus pensamentos, dos meus direitos, dos meus direcionamentos. Eu abro mão e falo assim, Espírito Santo, eu estou consagrando a Ti o meu cérebro, a minha mente, o cérebro físico, a minha mente, os meus pensamentos. Cuida deles. Acabou a batalha. Acabou assim. Ela fica menos intensa. Por quê? Porque o dono vai chegar e falar assim, opa! Os ouvidos, os olhos, o nariz, a boca, isso fazem parte, são comandados pelo cérebro. O que vai acontecer? O diabo já não vai poder ter tanta ação, porque tem uma outra pessoa que já é dono, que a pessoa que está com esse corpo, eu que ando nesse corpo, consagrei, entreguei. Tem alguma coisa que você queira fazer e não consegue? Espírito Santo, eu quero aprender tal coisa. Espírito Santo, eu preciso de tal coisa. Me mostra como é que eu vou fazer. Irmãos, o nosso povo é pródigo em inventar coisa nova. Eu vou liberar a palavra aqui agora nessa paraxá. Eu quero que o Senhor levante daqui gente que invente coisa nova. Amém. Em nome de Yeshua. Eu estou liberando essa palavra para vocês que estão aqui. E vocês vão inventar coisas novas, vão criar. Amém. Por quê, irmãos? Porque nós temos capacidade, porque o Espírito Santo nos dá. Aí, eu tenho que pedir. Outra coisa, Ele disse que nos faria multiplicar. Outra promessa, né? É interessante, irmãos, que lá no Oriente as famílias são pequenas. No Oriente que eu digo China e Japão, Coreia. Tanto que hoje eles têm um programa lá de incentivo para o pessoal poder ter filhos. Porque esses países estão ficando velhos muito rapidamente. Tem pouco jovem muito velho. As pessoas vivem muito e tem poucos filhos. A média é de 1,2 filhos por família. E a média para crescimento tem que ser no mínimo de 2. Isso significa que o país não está crescendo.
Tem muita gente, mas estão ficando velhos. E o Senhor disse para Israel: eu quero multiplicar vocês. Os nossos antepassados tinham quantos filhos? Era muito filho. Ah, Rabino, mas eu não aguento cuidar de tanto filho. Mas não se preocupa não, minha irmã, você aguenta sim. Nós vamos orar para o papai ainda te dar mais uns aí, né? As 12 tribos aí, os irmãos só têm um filho, né? Vamos orar aí. Né? Os irmãos aqui com só 2, vamos orar aqui, né? Eita! Ô, papai! Ali, ó, só um não pode. Vamos começar a orar, o negócio vai multiplicar. E por que, irmãos? Porque o Senhor, Ele está no meio desse negócio. A multiplicação é algo dele. Amém. Então eu quero, assim, colaborar. Hoje mesmo eu escutei na televisão um casal falando bem assim, a respeito do cachorro, né? Que o cachorro estava no sítio deles lá e voltou para a casa deles na cidade. 19 quilômetros na estrada, tal, né? Sozinho. Então eu comecei a pensar, as pessoas, mesmo que são abençoadas para ter filhos, olha que engraçado, né? Elas estão trocando os animais por pessoas. Tanto é que o rapaz falou bem assim, né? O marido. Eu sou pai do... Aí falou o nome lá do Border Collie, né? Que é a raça. E a mulher falou assim, a moça, né? E eu sou a mãe dele. Aí eu fiquei pensando comigo assim, ó. Beleza, se somos abençoados, aqueles que são abençoados, em poder, né? Aumentar as gerações, né? Da continuidade e tal. E nós trocamos a nossa bênção. Porque, bem, nós estamos indo contra aquilo que Deus o quê? Nos oferece, nos dá, verdade. Né? O merecimento, né? E olha, essa é a minha visão. Olha que absurdo falar que o ser humano ele adota um cachorro como filho. Tanto é que isso já se torna uma questão, uma prática tão comum que as pessoas casam não para ter filhos, para ter animais, para serem filhos. Porque é duro falar isso, mas eu conheço, né, na família, amigos e tal, que eles adotaram esse tipo de postura, né, de conduta. E a sociedade, pior de tudo é o seguinte, que ela vê isso com bons olhos. Por quê? Porque é bonitinho o animalzinho, né? O animalzinho, ele bem tratado, cheirosinho, roupa, enfim, tem até hotelzinho para cachorro, né? Então as pessoas começam o quê? A deixar assim, o valor humano para supervalorizar o animal, né? Que na verdade tem que ser protegido, mas ele não tem que ser priorizado. Nós temos que priorizar aquilo que Deus, né, ele permite que a gente pode fazer, que é o quê? Procriar, né, multiplicar, não é isso? É verdade. Então eu fico meio assustado, por quê? Porque as novas gerações, não que elas não possam ter filhos, é que elas não querem. É verdade, irmão. E o que você está falando é tão sério, Mauro, que nós temos visto essa realidade. E outro dia eu passei na rua, tinha um outdoor falando de plano de saúde pet. Ué, agora cachorro, gato tem plano de saúde? Não, é brincadeira, irmãos. É o que o Mauro falou. Precisa cuidar sim, supervalorizar não. Está se trocando, os valores estão se invertendo. E aqui o Senhor diz que Ele nos multiplicaria, Ele abençoaria o fruto do ventre. Os nossos filhos são benditos. Os nossos filhos são abençoados. Nós oramos pelos nossos filhos. Nós ministramos sobre a vida deles. Nós jejuamos pelos nossos filhos. E os nossos netos, as nossas gerações serão benditas em nome de Yeshua. Aqui tem uma promessa. Foi você que prometeu? Fui eu que prometeu? Aquele que prometeu é fiel. Isso é que é tremendo. E ele disse assim, que o fruto da terra vai ser abençoado. A hora que você tiver a sua fazenda e nós tivermos a nossa, isso, aleluia, isso, tudo que a gente plantar vai estar em abundância. Amém. Nós vamos começar a ter lugares aqui no Brasil de gente que vai ter plantas produzidas e animais criados com a bênção do Eterno tão grande,
que nós vamos começar a ser chamados para dar entrevista em televisão, para perguntar assim: por que você tem um cacho de uva desse tamanho? Não, porque eu planto, eu plantei a uva lá. Mas o que você usou? Qual foi o fertilizante que você usou? Oração. É a nova marca de fertilizante essa? Não, é que a gente ora mesmo. Nós vamos lá e colocamos as mãos, fazemos as brachot, bênçãos, e a nossa plantação é assim, assim, assim. Vai começar a ter aquelas melancias gigantes, vamos falar assim: de onde vocês tiram isso? Por causa da bênção. Tem aqui uma bênção sobre a terra. Ele fala assim: o teu grão, o teu mosto, o vinho, irmãos. Oh, meu Pai, quem não gosta de vinho aí? E no dia lá do arrebatamento, quando nós estivemos nas bodas do Cordeiro, você pode guardar sua taça para mim que eu tomo, viu? Vou fazer um lechaim lá com Yeshua. Aqui diz que tem uma bênção sobre o vinho para nós. Olha só, irmãos, e vinho é alegria. Tem uma bênção que vai se transformar em alegria, em aliança pelo sangue de Yeshua para mim e para você. E fala do azeite, a criação das vacas, o rebanho do teu gado miúdo, na terra que o Eterno jurou a teus pais dar-te. E ele diz assim: bendito serás mais do que todos os povos. Você entendeu o que eu estou falando? Não foi eu que escrevi isso aqui. Está escrito assim: que eu e você vamos ser mais abençoados do que todos os outros povos da terra. É pouco? O louco. Eu quero isso aqui, Senhor, eu quero muito. Por quê, irmãos? Porque a palavra do Eterno diz que Ele faria assim. Então isso é muito importante, nós entendermos a Paraxá e entendermos que isso está para a gente poder pedir para o Senhor fazer isso com a gente. Rabino, mas tem coisa aqui que diz respeito à terra. Eu não recebi a terra, então, por favor, ora pela sua terra, ora pela sua fazenda. Por favor, não peça uma terrinha. Senão alguém vem aí com, né? Não, alguém vem aí com uma terrinha, né? Num saquinho e fala assim: mandaste dessa terrinha aqui. Misericórdia. Não, irmão, porque eu contei para vocês esse negócio do carro, né? A pessoa que pediu um carrinho. Aí não, por favor. Por quê? Porque o dia que eu e você pedirmos, o Senhor vai nos dar. Amém. É interesse dele que eu e você sejamos abençoados, por causa do nosso coração. Quem tem coração generoso, o Senhor quer muito entregar as coisas, porque quanto mais ele entrega, mais a pessoa dá. É impressionante. Por quê? Porque a pessoa entendeu como é que as coisas funcionam. Quanto mais chega na mão da gente, quanto mais a gente dá, o fluxo não para. E o Senhor fica feliz com isso, porque isso começa a virar um testemunho. E a pessoa fala assim: poxa vida, aquele judeu ali, que homem abençoado, que mulher abençoada, aquela judia. Toda vez que eu precisei de alguma coisa, me ajudou. Sem eu precisar, ela foi lá e falou. Nunca me disse não. Vocês estão entendendo isso? Então, o coração, quando ele é puro, o Senhor entrega, porque Ele sabe que a gente não está. O dinheiro não é ídolo, ele é ferramenta para abençoar. Porque se o dinheiro é ídolo, ele sai daqui e ele vem para cá. Aí ele começa a querer governar a nossa vida. E aqui está dizendo que o Senhor vai trazer bênção, não vai haver estéril, nem homem, nem mulher, nem os animais. E tem uma outra coisa nessa promessa aqui, esse bloco. Eu quero parar aqui que eu quero fazer um comentário com você. Diz assim: e o Eterno de ti desviará a gripe. É isso que está aí no texto? O que está escrito no texto? Alguém fala no microfone, por favor, leia. Toda a enfermidade. E o Eterno de ti desviará toda a enfermidade.
Vamos obedecer e não vamos ficar doentes. Ao invés de gastar dinheiro em farmácia, nós vamos investir na obra do Eterno. Ao invés de gastar no hospital, nós vamos colocar nas coisas do Senhor. Aí nós vamos fazer um banquete e vamos chamar os irmãos para poder estar juntos. Vocês estão vendo? Eu falei de banquete, eu falei que vou chamar eles não querem. Vocês estão vendo? Se você quiser, eu estou te convidando para você vir também. Fazer um churrasco, né? Agora eles estão vendo que eles agora ficaram espertos. Por isso, irmãos, aqui tem uma bênção sobre nós, a gente ter saúde, saúde completa. Mas aí a gente não tem que, vamos pôr aqui, eu falar com o Eterno, foi o Senhor que escreveu. Você está presa à tua palavra, está dizendo aqui que eu não posso ter enfermidade. E vamos dizer que está com alguma enfermidade. E a gente pegar e tomar posse disso aqui, porque muitas vezes Moshe chegou perto do Eterno e falou: Eterno, o Senhor vai matar esse povo, o que eles vão dizer? Vão dizer que o Senhor é fraco, que o Senhor não conseguiu levar esse povo até a terra de Canaã e matou eles no meio do caminho. Quer dizer, o que Moshe fazia? Vinha diante do Eterno e falava: ó, o Senhor não pode fazer isso. Por quê? Porque o Senhor é forte e tal. Porque está escrito na tua palavra. Ele argumentava com o Eterno. Argumentar não é errado. Você chegar perto do Eterno, há uma promessa aqui. O Senhor vai desviar. Quer dizer, desviar significa que nem vai chegar perto de mim. Que está desviando, não vai chegar. Então, não vai chegar a enfermidade. Então, assim, a gente precisa crer também na palavra. Com Porque certeza. às vezes a gente tem a palavra e nem crê nela. Com A gente certeza. fala assim: tá aqui, mas tudo bem. Eu já li isso aqui, mas tá aqui. Mas só está aqui. Só tá aqui, né? Pergunta rabínica. Se vai desviar de nós, vai bater em quem? O texto diz o quê? Antes para... E antes as porás sobre todos os que te odeiam. Espera aí. Para o mundo que eu quero descer. Isso significa que o inimigo vai vir com enfermidade para cima de nós. Ele não vai poder colocar. E ele vai ter que colocar sobre aquelas pessoas que falam mal, que nos odeiam, que não nos querem bem. Os irmãos perceberam que há um prêmio para nós chamado Refuah Shleimah, saúde plena, saúde completa. E há um prêmio para as pessoas que nos odeiam, que é a enfermidade do Egito. Os irmãos perceberam isso aqui? Olha que lindo isso aqui. Então, essas promessas, elas estão ligadas a mandamentos. Quando eu paro para ouvir e obedecer, isso aqui vem sobre a minha vida. E quando o inimigo vem com a enfermidade, o Espírito Santo já diz para ele assim: ó, você sabe que aqui não é lugar, joga lá naquele, o endereço é outro, vai para lá. Você tem que ir para lá de lá, não é para lá de cá não. Deixa eu só ler uma coisinha aqui. Eu acho tão importante, porque a humanidade, a gente vive com enfermidades, né? As pessoas vivem, nós não. As pessoas, nós não. E tem uma coisa aqui em Êxodo 15 que diz o seguinte: nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito. É a mesma frase que está aqui, né, na Parashá. Porque eu sou o Deus que te sara. Aleluia. Isso é uma promessa. Se está aqui, olha, eu cheguei a escrever em hebraico essa frase quando eu estava muito ruim. Coloquei no freezer e falava assim: Senhor, está escrito lá, eu sou o Deus que te sara. Senhor, você vai me sarar. Porque está escrito que sou sara. Então eu pegava no pé do Eterno e ficava recitando aquele lá em hebraico. Ficava recitando até o Senhor me curar. Aleluia. E ele me curou. Então, assim, Aleluia. é isso que eu queria assim, colocar para nós, que a gente precisa reivindicar a palavra. Como Yeshua disse, está escrito. Se está escrito, é para mim, é para o outro. Está escrito. É para você. É para nós. Os irmãos entenderam isso? E para terminar esse bloco, o Senhor diz que ele consumiria os povos
e lançaria eles diante da nossa presença. Nós não precisamos nos levantar e querer fazer mal para ninguém. Se a pessoa se levantar contra a sua vida, injustamente, e quiser fazer algo contra ti, entrega na mão do juiz. O que está escrito aqui é que o Eterno vai consumir essa pessoa. Ele ou some com ela, ou dá um outro jeito. Os irmãos entenderam isso? Não foi eu que escrevi. Entendeu? O Senhor diz assim, que nós vamos estar em situações que vão ser pessoas mais fortes, vão ser situações nas quais eu e você vamos olhar e falar assim, misericórdia, é muita gente contra mim. Lascou tudo. Acabou. É um exército que vem contra mim, mas só eu? O que é isso? Esse monte de gente quer me matar. Aí o Eterno diz assim, delas não tenhas temor, não deixes de te lembrar, presta atenção nisso, lembrar dos feitos do Senhor, do que o teu Criador fez a Faraó e a todos os egípcios. Lembra que foram 10 pragas, ele bateu, e no final ele matou os primogênitos, por causa dos nossos antepassados. Se fez com os nossos antepassados, não vai fazer com a gente? E o Senhor foi minando a força dos egípcios, até deixar eles sem nenhum tostão. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Fulano se levantou contra mim, Rabini, a pessoa está fazendo e tal. Não se preocupa não, vamos só orar. Como já aconteceu da gente ficar sabendo que se levantaram contra a vida de uma pessoa, nós começamos a orar, e de repente, parou tudo. A pessoa parou de perseguir e tal. E por que ela parou? Porque um dos filhos morreu, e a pessoa estava tão envolvida com a morte do filho, tão chateada com a morte do filho, que parou de perseguir o irmão. Os irmãos entenderam isso? Bíblia tem que cumprir. Rabino, como assim? O Eterno matou o filho da pessoa? Matou. E daí? Eu não sou Deus, não. O que eu faço é seguir o que está escrito aqui na palavra. A pessoa quer se levantar contra a tua vida, deixa levantar. Quer falar mal de você? Deixa falar mal. Quem vai colher a maldição não é você, é ela. A gente está preocupado com o quê? Mentiram contra mim. Que legal. Acabaram com a minha reputação. Que bom. O Eterno é perito em fazer essas coisas. Oh, papai. Aleluia. Ele é perito nisso. Por isso, irmãos, é que a gente não precisa se preocupar. Fica ansioso com nada. Mas vai acontecer isso. Calma, papai está no controle. Você acha que ele não sabe o que está acontecendo contigo, não? Você acha que ele não vai ter um choro, tua lágrima, não? Família inteira se levantando. Deixa a família, segue você sozinho. Quantas vezes aconteceu? Família se levanta. Deixa para lá. Vamos embora, vamos servir a Yeshua, isso é importante. Por isso, queridos, essas promessas nós precisamos orar e falar assim, Senhor, tem X, Y, Z de promessa. Essa aqui eu quero essa. Por favor, me faça ser obediente para que eu possa colher essas promessas. Porque lembra que primeiro tem que ouvir e obedecer? Depois tem aquele monte de promessas. São promessas genéricas, Rabino, mas são amplas. É coisa muito linda que você pode receber e que eu posso receber. Mas para isso, vamos parar para obedecer. Alguma pergunta? Olha só, continuando aqui, quando o Eterno fala que vai punir os nossos inimigos, Deuteronômio 7, do 19, do 17,
Deuteronômio 7, do 19 em diante. Ele fala assim: das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão forte e braço estendido com que o Eterno teu Criador te tirou. Assim fará o Eterno teu Criador com todos os povos diante dos quais esteves. Você tem alguma situação ou alguma pessoa que te incomoda? Se você tiver, está enquadrado nestes versos que eu vou te falar agora. O que o Senhor vai fazer? Ele vai fazer o seguinte: e mais, o Eterno teu Criador entre eles mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem diante de ti. Imagine que o exército de papai agora mudou. Vespão. Outro dia eu estava vendo, irmãos, as vespas. E eu vi que, eu não me lembro que país que tem uma vespa que ela parece de tu. Ou muito bem alimentada a vespa. Eu fiquei pensando assim, a vespa é um cavalo. De tão grande que o bicho era. Aí eu lembro aqui e falei assim, gente, esse é o exército do Senhor, mandando uma vespa desse tamanho contra o nosso inimigo. Não precisa de ninguém fazer nada, a vespa vai lá e causa o problema. Já imaginou, aqui só entre nós rapidinho, já imaginou uma vespa dessa picando uma pessoa? Agora você imagina várias vespas fazendo o trabalho. Uma só já deve ser complicado. Várias, porque aqui está escrito que não é uma, mandará vespões. Aqui na minha Bíblia está no plural. Então não é só uma que vai picar. Até que pereçam. Tem gente que vai morrer por causa disso, irmãos. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo? Por que você acha que nós somos um povo escolhido? Você sabe que você é escolhido, né? Amém. Alô? Você sabe que você é um povo escolhido. Você faz parte de um povo que tem uma linhagem de um povo escolhido, né? Nós não somos aqui predestinistas. Eu fui predestinado para a salvação. Não. O Senhor olhou para mim e para você e disse assim: esses meninos e essas meninas vão obedecer. Eu vou então colocar minha palavra neles, eu vou investir tudo neles e eles vão dar frutos. E é o que nós estamos fazendo aqui. Aí quando alguém se levanta contra nós, o Senhor manda esse exército. Ele diz assim: não te espante diante deles, porque o Eterno teu Criador está no meio de ti, é Criador grande e terrível. Imagina, irmãos, que tem gente que já teve esse tipo de experiência, de chegar e falar assim: nossa, tinha gente vigiando sua casa, né? Como assim? Tinha uns guardas lá vigiando sua casa. Nossa, uns caras grandes, armados, estavam lá na frente de sua casa vigiando. Você acha que a sua casa está sozinha? Você está aqui estudando a Torá, a sua casa está sozinha? Não, nada. Tem gente guardando sua casa. Você acha que teu carro que está lá fora está sozinho? Não está não. Tem gente guardando seu carro, porque o Senhor tem essa promessa para mim e para você. Aleluia. Olha só que coisa linda. Outra coisa, irmãos, o Senhor fala que Ele colocaria fora as nações, pouco a pouco de diante de ti, porque a gente não pode destruí-las de pronto, para que essas feras do campo não se multipliquem. Então imagine, quando você vai para um lugar, você compra uma casa num lugar novo, você começa a ver certas coisas que não agradam ao Senhor, e a gente começa a orar, e pouco a pouco o Eterno vai mudando aquele lugar por sua causa. Tem gente incomodando onde você mora? Ora! Se tem algum lugar lá que não é muito bom, não é de boa fama, ora para fechar. Rabino, mas misericórdia, eles vão perder o emprego. Não é questão deles perderem o emprego, não. O Senhor tira de lá e coloca em outro lugar. O que tem que ter um bom clima espiritual na vizinhança da sua casa, da minha.
Porque nós temos que habitar entre justos. Então você não vai colocar a mão para destruir ninguém, mas você não vai. Continuando. E o Eterno teu Criador as entregará a ti. Por que ele entrega? Porque nós oramos para que as coisas aconteçam. Os nossos bairros têm que ser conhecidos como os bairros dos santos. Ou seja, tem que ter justos dentro dos nossos bairros, nas nossas ruas. Tem que ter justos. Nós estamos orando lá em casa para que a nossa rua seja conhecida no bairro como a Rua dos Justos. Você está orando pela sua rua assim? Alô? Está orando? Comece a orar a partir de hoje, então. É ou é? Estou trazendo uma direção de oração para você aqui. Então, irmãos, aqui o Senhor disse que vai entregar todas essas pessoas nas nossas mãos. E está dizendo assim, ó, nenhum homem resistirá diante de ti até que os destruas. Quem é que pode ficar diante de você? Ah, mas eu sou pequeno. Não interessa quem você é, se você é pequeno, se é grande. Interessa quem é o Senhor na sua vida. E o Senhor, ele é grande entre nós. E ele fala para destruir as imagens de escultura, que são maldição. Eu só quero terminar isso aqui falando uma coisa para você agora. O verso 26 do capítulo 7 diz assim: não porás abominação em tua casa, para que não seja maldita, assim como ela. De toda detestarás, de todo abominarás, porque maldita é. Tem uma versão que está dizendo anátema, isso é maldita. Irmãos, cuidado com aquilo que você coloca dentro da sua casa. Um objeto, uma foto, um quadro, alguma coisa, para aquilo não trazer peso espiritual para sua casa. Quando nós começamos a nos envolver mais com o Senhor, o Senhor disse assim: vá até o teu escritório e abra a gaveta tal que eu vou te mostrar o que tem lá. Quando eu fui ver, irmão, tinha um objeto lá que eu nem sei quem foi que deu, enfiei numa gaveta e estava lá. E aquilo estava prejudicando a minha vida espiritualmente. Rabino, isso não existe. Não. Satanás usa coisas com pontos de contato para poder trazer infiltração espiritual dentro da casa da gente. Então nós temos que orar. Ontem veio um visitante aqui, eu estava conversando com ele, e ele me falou assim: eu comecei agora aqui nessa questão do judaísmo messiânico. Eu falei: você começou quando? Ele falou: tem 3 semanas. Acabou de iniciar. Ele falou assim: mas o Senhor falou comigo, Rabino, eu era católico. O Senhor falou comigo, Rabino, e eu peguei, eu tinha um altar cheio de santo no meu quarto. Joguei tudo fora. Quebrei todos e joguei fora, Rabino. Ele falou: hoje tem a minha Torá, hoje eu tenho uma história de Davi lá, hoje eu tenho uma menorá, hoje eu faço meu serviço de oração ali no meu quarto, Rabino. Irmão, você entendeu? Ninguém pregou para ele. Olha o que nós estamos vivendo, nós estamos no fim. E ele veio procurar a gente aqui de uma outra cidade. Veja que bênção, irmãos. Aquilo que o Senhor falou na Torá está acontecendo na vida das pessoas. Eles estão tirando a maldição de dentro de casa. Como é que eu sei que tem alguma coisa ruim dentro de casa? Ora, fala assim: Espírito Santo, se tiver alguma coisa dentro de casa que não é boa para mim, me mostra, eu vou jogar fora. Então, vamos pegar aí lixo. Mais adiante na Torá, eu vou só mostrar uma coisa para vocês aqui. Fala até de coisas preciosas, imagens com ouro, com prata, pedras preciosas. A gente vai tirar o ouro para aproveitar. Joga fora. Maldição é maldição. Se aquilo foi feito com um propósito idólatra, joga fora. Ah, mas é ouro, Rabino. Você acha que o Senhor não é poderoso para te dar muito mais ouro do que aquilo lá? Pedra preciosa. Você acha que o Senhor não é capaz de dar para você? Alô? Sim. Então, a gente está preocupado com essas coisas.
Coisa que vai levar uma pessoa para o inferno? Me ajuda. Então, irmãos, isso aí em hebraico é chamado de toebá. Costume abominável, coisa abominável. Não é que é ruim, é abominável. O Eterno, ele não suporta isso. Entendeu? Você sabe que isso aí, na Brit Hadashah, essa palavra aparece de novo, falando sobre o homem do pecado, o filho da perdição, dizendo que aquela pessoa, ele é abominável diante do Eterno. Ele é a encarnação do próprio adversário. Você entendeu o que essa coisa é? É um braço, é como se fosse um objeto consagrado aos demônios, que liga os demônios, é como se desse uma permissão para os demônios entrar na casa de alguém. Entenderam isso? Para que a gente vai ter isso em casa? Não vai. Então a gente precisa olhar isso para que a gente possa ter shalom dentro de casa e possa ter a bênção do Senhor conosco. Entendeu? E aí, irmãos, a Torá vai continuando, diz que o Senhor está ordenando esses mandamentos para guardar e para cumprir. Ele diz assim: para que vivais. Quem cumpre o mandamento tem vida. Quem cumpre o mandamento está vivo. Ele diz assim: e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Eterno jurou a vossos pais. Quem cumpre o mandamento está vivo e se multiplica. E quem cumpre o mandamento e se multiplica, entra e possui a terra. Tem alguma coisa que você precisa receber do Senhor? Ele vai te entregar antes do arrebatamento, para você poder ter a bênção de desfrutar disso. Você vai desfrutar, Rabino, mas vai ser pouco, mas a promessa vai se cumprir na sua vida. Você quer desfrutar aqui ou lá na eternidade? Não, eu quero os dois. Ah, peguei vocês, hein? Vamos desfrutar aqui e aqui, depois a gente já vai para a eternidade e continua lá, continua a festa. Uhul! Aleluia! Não é verdade? Você sempre fala uma coisa: o que adianta ter um dinheiro num processo que a gente tem na justiça, mas a hora que vier o arrebatamento eu não desfruto desse dinheiro? Então tem que ser: Senhor, manda esse dinheiro enquanto nós estamos na terra. Porque depois que a gente subir, para que a gente vai precisar de dinheiro? Por que a gente vai precisar de um juiz assim? Não vai precisar. Não. Exatamente. Mas esse dinheiro dá para a gente viajar para Israel, fazer as coisas. Né? Então a gente tem orado: Senhor, seja agora, que não fique esperando, porque depois vai para o governo o dinheiro. Sim. E isso que a Rebeca está falando é tão verdadeiro, irmãos, que todo dia às 3 horas da tarde eu oro por vocês. E eu oro e peço: Senhor, libera aquilo que é dos teus filhos e das tuas filhas. Por quê? Para desfrutar agora. Depois vai querer isso lá na eternidade. Chega lá uma notícia onde fala: Senhor, liberaram o seu negócio na terra. Não precisa não, agora eu vou ficar aqui mesmo. Eu não quero dar para receber não. Você está entendendo? Então até a nossa oração tem que ser uma oração feita com entendimento. O que é teu, que venha na tua mão. Você receba tudo isso. Ora, fala assim: Senhor, não retém não, Senhor, porque eu quero fazer isso assim, assim, assado. Começa a orar nesse sentido. Entendeu? Porque o Senhor, Ele faz isso. Quando Ele levou os nossos antepassados pelo caminho, foi uma coisa tão interessante que eles, 40 anos, sendo humilhados. O que é humilhado? É ser provado. Não tinha água, tinha que orar para ter água. Não tinha carne, tinha que orar para vir carne. Não tinha comida, tinha que orar para vir comida. Só quem é humilde faz isso. O arrogante, ele xinga, ele amaldiçoa. Na grande tribulação eles vão blasfemar por causa do calor. Hoje, quando a gente sente muito calor, o que a gente faz? A gente olha e pede chuva. Quando a gente está com muito frio, a gente fala: Espírito Santo, esquenta a gente aqui em casa.
Mas vocês entenderam isso? Quem é humilde abre a boca de um jeito diferente do blasfemo. O blasfemo, ele abre a boca porque ele quer tentar, vamos dizer assim, ele quer encarar o Todo-Poderoso. Olha que estúpido. Já imaginou que isso querer encarar o Eterno? Me ajuda, irmãos. Aí, por que ele humilhou a gente? Para provar. E a Torá diz, para saber o que estava dentro do seu coração. Por que o Senhor submeteu a mim e a Rebeca e a nossa família a uma prova? Nós passamos por uma prova grande. E o Senhor permitiu, teve várias, mas essa, Ele permitiu que no meio do deserto a gente aprendesse a ser generoso. E a dar o que não tinha. E a fazer o que era possível para ajudar as pessoas, mesmo que as pessoas nos enganassem. E no dia que nós terminamos a nossa prova, o Senhor disse assim: agora é hora de eu restituir vocês. E começou um processo. Os irmãos entenderam? Nós tivemos um tempo em que houveram muitas enfermidades dentro de casa. Mesma coisa. Oramos e pedimos ao Senhor misericórdia. E Ele arrancou as enfermidades no meio da nossa casa. Foi uma prova que nós passamos. Então, para saber o quê? Se a gente amava Ele de verdade. Se no meio daquilo tudo a gente ia ficar firme. Quanta gente desvia por causa disso. Quanta gente falou com a gente na caminhada: o Senhor não me deu isso aqui, eu vou pegar e vou sair da congregação, vou embora. E foi. Vocês vão entender? A pessoa joga a culpa em quem? No Eterno. Não na falta de obediência e de fidelidade dela, mas no Eterno. Ele tinha que fazer do meu jeito, no meu tempo. E aí deu tudo errado. Então, quando você passar por uma prova, não desfaleça, não desista. Em nome de Yeshua, não desista. Deixa o teu coração ficar firme e continua obedecendo. E a Torá diz que ele humilhou, deixou ter fome, sustentou com maná, para dar a entender que o homem vive não só de pão, mas de tudo que sai da boca do Eterno. Quantas vezes nós passamos por isso? Nós vivemos essa Torá, irmãos, de uma forma plena. Quantas vezes a gente olhava e falava assim: Senhor, tem misericórdia. Nós precisamos pagar as contas, precisamos comer, Senhor, precisamos fazer compras, Senhor. Eu me lembro que nós tivemos uma experiência com o Senhor muito forte. Nós estávamos passando por um deserto e precisava fazer compra, e a gente não tinha dinheiro para fazer compra. E chegou um pastor, foi em casa, para a gente poder aconselhar. E eu tinha recebido, se eu não me engano, 15 reais. Não era isso? 15 ou 20 reais? Acho que era 20 reais. E aí, o Senhor falou assim para mim: conversa com ele. Eu estava conversando com ele. Eu falei: pastor, eu vou até a cozinha pegar um cafezinho para a gente. Eu levantei da sala, fui até a cozinha. No caminho, o Espírito Santo falou para mim assim: pega tudo que tem na despensa, coloca em sacolas e dá para ele. Eu falei: sai. Sai. Misericórdia, tem tão pouca coisa, eu vou dar tudo para ele. Aí eu cheguei na cozinha, o nosso filho pequenininho. Cheguei na cozinha, aí a Rebeca disse assim: amor, o senhor falou uma coisa tão estranha comigo. Eu falei: o que foi? Eu já fiquei assustado, falei: o que está acontecendo? Porque você tinha falado comigo. E ela repetiu a mesma coisa: o senhor falou que é para a gente pegar as coisas que tem na despensa, colocar em sacolas e entregar. Irmãos, foi uma coisa assim, eu falei assim: vamos obedecer? Ela falou: vamos. Voltei, e na hora que eu ia voltar, o Espírito Santo falou assim: você tem 20 reais que você recebeu de oferta, dá para ele que ele precisa ir de ônibus, ele está a pé, tá? Ele não tem nem dinheiro para ônibus. E ele vai comprar pão e leite quando ele chegar na casa dele. Quem pode manda, obedece. Quem tem juízo, nós obedecemos. E quando antes dele sair, nós oramos por ele.
Aí eu falei, pastor, o senhor mandou te entregar isso aqui. Ele, não, mas eu sei que vocês estão sem dinheiro. Eu falei, só pastor, só pega isso aqui, espera só um minutinho. Nós fomos até a cozinha, pegamos a sacolinha. Ele falou, meu pai, não posso levar. E vocês têm criança? Eu falei assim, pastor, pega e vai e leva antes que a gente mude de ideia. Vai, em nome de Yeshua. Nós oramos por ele, ele nos abençoou e nós, depois que ele saiu de casa, eu e ela sentamos na sala, olhamos um para a cara do outro e falamos assim, nós estamos doidos. Nós ficamos doidos. Misericórdia. Aí no outro dia nós nos levantamos, vamos jejuar, né? E tinha um pouquinho de leite, fizemos um Todd para o Brian, né? Fizemos um Todd para ele, mescal lá, ele tomar. Estamos lá, umas 10 e pouco da manhã, alguém toca o interfone. E aí, ô, meu professor, tá tudo bem? Eu era professor de seminário ainda nessa época, né? Meu professor, preciso conversar com o senhor, abre a porta aí para mim subir, porque tinha que apertar o interfone, a pessoa abrir lá embaixo para ela subir. Não tinha porteiro lá, né? Nós abrimos o interfone e a pessoa subiu. Quando chegou no nosso apartamento no terceiro andar, Shalom, como é que está meu professor? Ele já veio com 4 sacolas. E falou assim, colocou em cima da poltrona. Vem comigo aqui. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, vem comigo aqui, por favor. Para me resumir a história. Ele fez uma compra para 2 meses. Ele falou assim, eu saí de casa hoje, o Espírito Santo falou assim, vai no Carrefour, compra o que tem de melhor e entrega para o meu servo. 2 meses, irmãos, de compra nós recebemos. E não era cesta básica só. Não era coisa assim, irmãos, que a gente não comia, tinha tempo. Coisa para o Brian. Criança, irmãos. Você entende o que é isso? Eu quero terminar com esse testemunho por causa do horário. Ensinando o seu negócio. Vale a pena a gente obedecer. E no meio da crise, no meio do problema que a gente teve, irmãos, nós não tivemos resistência em obedecer ao Espírito Santo. É duro você ver seu filho precisando de alguma coisa e você confiar no Senhor. É duro você saber que no dia seguinte não ia ter o que colocar no almoço. É duro isso, mas nós fomos lá e fizemos. E foi tão tremendo, foi tão assim maravilhoso. Quando aquele irmão foi embora, eu e Rebeca caímos de joelho. Não deu para orar. Nós não conseguimos orar. Foi só choro e gratidão. E toda vez que eu lembro, eu fico desse jeito aqui. A bondade do nosso papai, né? Como ele é lindo. E nós aprendemos isso no deserto, irmãos. Na época em que a gente não tinha nada a não ser o Senhor. A gente não tinha nada a não ser a esperança de que o Senhor ia cumprir a promessa. Então as pessoas hoje, quando a gente está caminhando, né, um pouquinho melhor, a pessoa fala assim, ué, Rabino está bem, né? Rebeca está bem, né? Mas ninguém sabe da história do passado, de tudo que nós vivemos. Hoje eu quero que você receba essa palavra como um testemunho para a sua vida. E se lembre daquilo que a Rebeca sempre fala: o Eterno não fica devendo nada para ninguém. Ninguém. Quando você faz alguma coisa para alguém, isso volta. Só que não volta do mesmo jeito. A medida é sacudida, ela é recalcada, ela é transbordante. E você acha que o Eterno esquece? Ah, não esquece não. Eu me lembro que a gente saía para poder ir para a igreja, a gente era muito convidado para sair, e a gente ia de ônibus, com uma sacolinha onde a gente levava alguns livros, eu levava minha Bíblia.
E a Rebete levava uma sacola com fralda, com uma madeira para o nosso filho. A gente não tinha carro. E a gente mesmo assim... Saía 4 da tarde e voltava meia-noite. Meia-noite. E teve vezes, irmãos, que a gente voltou para casa e o pastor, antes de ir embora, ele bateu nas nossas costas e falou: que o Eterno te abençoe, meu irmão. Nada. Nenhuma oferta, nada. Mas nós voltamos e glorificamos ao Senhor. Então hoje a gente chegou até aqui vivo, é porque o Senhor tem um propósito. Essa paraxá, ela mostra o seguinte: vale a pena obedecer. Só colocar um milagre aqui que nós vivemos. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Nós vivemos isso. A gente comprava roupa para o Brian pequeno, ele crescia, a roupa ainda era a mesma. Você falava: gente, eu dava embora a roupa boa ainda, né? Sapato, a gente não entrava em loja, tanto que assim, era difícil a gente saber. A pessoa perguntava: que número que é a camisa do Rabino? Eu falei: não sei, a gente não compra roupa. Não comprava roupa, não comprava sapato, e as roupas iam crescendo junto com ele. O tênis ia crescendo, eu sei que a gente ia vivendo. Não é fácil. Tem momentos que você fala assim: eu não aguento mais, eu vou desistir, né? Não é fácil porque é muita coisa, é muita prova, né? Muita prova. Mas a gente passava um pouquinho, o Senhor abria uma porta para a gente pregar, e vinha uma oferta, aí vinha alguém aqui para ofertar, então ele dava aquele refrigério, né? Para a gente sobreviver mais um pouquinho. Estava quase afundando, ele falava: pera aí um pouquinho, vou dar um refrigério. E a gente ia vivendo assim, né, amor? E a gente ia ficando firme com o Senhor, mas assim, não é fácil, mas é possível, né? Foi algo que hoje nós estamos vivendo o tempo de Salomão, né? O tempo de paz, porque vivemos o tempo de Davi de guerra, muito aperto financeiro, da gente não ter dinheiro nem para comprar um pãozinho, né? Mas a gente se virava daqui, dali, e nunca batemos na porta de ninguém para pedir dinheiro emprestado e nem comida. Nunca, nesses anos todos, nunca. É verdade. As pessoas batiam na nossa porta, mas a gente não batia na porta da pessoa. Né? E é tão interessante, irmãos, para a gente poder encerrar, que todas as vezes que a gente tinha uma necessidade, ninguém sabia. Se eu perguntar para vocês aqui, para algum de vocês, se vocês sabem de alguma coisa que eu já reclamei aqui, eu já disse alguma coisa, eu já falei alguma coisa com vocês aqui, vocês sabem de alguma coisa que eu preciso? Sabe por que vocês não sabem? Porque eu conto só para o papai. E já naquela época nós tínhamos essa postura, né, Rebeca? Nós somos pessoas que nós oramos, nós vamos até os pés do Senhor e a gente ora. E nunca Ele nos desamparou. Eu estou fazendo 43 anos que eu estou andando com o Senhor. 45 anos que eu sirvo em Yeshua. Nunca, em toda a minha história, Ele me deixou. E no momento, irmãos, que eu parecia que ia acabar, Ele estava lá para nos ajudar. Então eu quero terminar essa paraxá te dizendo o seguinte: vale a pena ser obediente. Vale a pena a gente obedecer, vale a pena a gente pegar e pagar um preço para você fazer a obra, para você largar tudo e ir para a casa do Senhor. A gente ia de ônibus, tinha uma igreja que nós abrimos com os amigos e não tinha ônibus para ir naquela igreja, só um pedaço, a gente tinha que andar um pedaço a pé e nunca houve reclamação. Então eu queria só que você entendesse que todo o preço que a gente paga, ele é precioso diante do Senhor. Tudo, irmãos, tudo. Às vezes a gente não tinha dinheiro para pegar o ônibus para ir na igreja,
e o Senhor mandava um dinheiro dentro de casa, para ida, não tinha às vezes para volta, mas o Senhor sempre proveu. Então, tudo aquilo que a gente faz de esforço para estar na casa do Senhor tem recompensa, tudo. Nós somos testemunhas disso. Então, terminando a paraxá, vale a pena obedecer. Não deixe de obedecer, não deixe de pagar o preço que for. O retorno virá em nome de Yeshua. E você que nos assistiu até agora, que o Eterno abençoe sua vida. Nós temos a semana que vem uma próxima paraxá, e eu creio que vai abençoar e edificar a sua vida muito em nome de Yeshua. Um beijo no seu coração. E ó, o recado do Senhor qual é? Não deixe de obedecer, ainda que você ache que esteja difícil, mas você sabe que o Senhor vai cumprir sua promessa e a bênção virá sobre tua vida em nome de Yeshua. Shalom, 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 tov, toda rabá.